Oi, gente. Hoje nós vamos falar desse personagem incrível da história, que foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é tão importante que ele tem uma era só para ele, a era napoleônica. Napoleão surge no contexto da Revolução Francesa. É uma figura emblemática do final da Revolução Francesa. Ele não nasceu na França, nasceu em Ajaccio, capital da Córcega. E quando ele nasce, Ajaccio não é uma cidade francesa, nem mesmo a Córcega. Pouco depois do nascimento dele, ocorre a tomada completa das tropas francesas da ilha da Córcega. E ele vai passar uma infância ouvindo falar mal dos dominadores franceses. E isso faz com que ele tenha uma impressão muito ruim da França. Na verdade, sempre falou mal dos franceses. Acontece que o pai dele passa a servir ao governo francês na Córcega e o salário que sustentava a família de Napoleão era pago pelo governo da França. Então, Napoleão é uma figura muito controvertida. Ele vai ter que aprender a ser francês, vai ser forçado a isso na escola militar de Paris. E essa trajetória de Napoleão Bonaparte, ela precisa ser colocada para a gente entender a personalidade dele. Primeiro, ele é um francês de segunda categoria, ele é da Córcega. Segundo, ele vai estudar na França e, com muita dificuldade, aprende a amenizar o sotaque que tinha, o sotaque corso. Nunca aprendeu a soletrar completamente, mas durante seus estudos, Napoleão teve um destaque muito importante em matemática, geografia e história. E esse destaque o ajudaria muito na sua trajetória como homem público, como general. A matemática que ajudou ele a montar todas as suas estratégias, a geografia que o ajudou a ser um bom general, porque um bom general tem que saber a geografia, especialmente a geografia física. Ele precisa armar a estratégia, basicamente toda a estratégia de um militar depende do seu conhecimento da geografia física. E a história, que, segundo palavras do próprio Napoleão, era a mais importante das ciências pela reflexão que ela produzia, não é? E a história certamente foi o amparo maior para Napoleão como homem público. É curioso que Napoleão tinha arroubos de discutir de maneira mais profunda alguns temas. Dizem que ele vai reescrever o Príncipe, vai comentar o Príncipe de Maquiavel, e até hoje as edições do Príncipe comentado por Napoleão são vendidas aí nas nossas livrarias. Na verdade, nós não temos certeza se foi ele mesmo que comentou essa obra de Maquiavel, mas é muito instigante o fato de que ele pelo menos tentou se apropriar desse feito, não é? Então, Napoleão teve essa trajetória na educação. Ele se forma na escola militar como segundo tenente em 1784. E pouco depois desse momento começam a explodir os movimentos que levariam à Revolução Francesa. Em 1789, quando estoura de fato a Revolução, Napoleão é um membro do exército, vai aderir à Revolução Francesa e vai ser autor de grandes feitos que permitem a ele uma carreira militar meteórica, invejável. Napoleão realmente era um fenômeno. Ele, em 1785, era segundo tenente, e em 1793 ele já era general de brigada. Então imaginem a rapidez da evolução da carreira de Napoleão, claro, num momento crítico da história francesa, que é a Revolução. Então é muito importante observar essa trajetória. Em 1797, Napoleão, atuando como general no governo do Diretório, que era um governo girondino, um governo voltado para os interesses da grande burguesia francesa, não é? Ele vai ser enviado para a Itália, e na Itália ele conquista alguns territórios importantes. Nesse momento está ocorrendo uma mudança no pensamento revolucionário francês.
Se no início da Revolução o ideal era a preservação das fronteiras naturais da França, agora havia uma nova ideologia, e Napoleão vai ser o maior representante dessa ideologia, uma ideologia de expansionismo francês, né, de avanço sobre outros territórios. E isso começa com essa campanha de Napoleão contra as repúblicas italianas, chamadas repúblicas irmãs, que vai ser muito importante para a trajetória militar dele. Em 1798, depois de ter obtido vitórias inacreditáveis na Itália, o governo do Diretório confia a Napoleão a missão de tomar dos franceses o canal de Suez, no Egito. Opa, peraí, gente. Não é canal de Suez. O canal de Suez só ficou pronto em 1869. E a gente ainda está no século XVIII, né? Na verdade, é região de Suez. E é nesse momento que a fama do grande general Napoleão começa a se espalhar. No Egito, ele não obteve a vitória contra os ingleses, muito melhor equipados, muito bem preparados e já dominando o Egito, né? Mas, embora Napoleão não tenha vencido os ingleses, Napoleão conseguiu vencer batalhas impossíveis de serem vencidas. E essas vitórias de Napoleão fizeram com que ele voltasse com ares de herói nacional francês. Ele volta do Egito, levando espólios de guerra, responsável por grande parte do acervo egípcio do Museu do Louvre, tão famoso, né? E quando ele chega à França, depois disso, ele tem tanto prestígio que ele trama a tomada do poder. Auxiliado por 2 diretores girondinos, Ducrot e Sieyes, Napoleão promoveria, em novembro de 1799, o famoso golpe do 18 Brumário. 18 Brumário, que significa 18 de novembro. Ixi, galera, na verdade errei de novo. É 9 de novembro, tá? 18 Brumário não é 18 de novembro, é 9 de novembro. Simplesmente, os meses do ano tiveram seus nomes alterados pelo calendário revolucionário. A partir de 1799, a França seria governada por 3 cônsules. Eram uma espécie de presidentes da República. Justamente Napoleão, Ducrot e Sieyes. Começa o período do consulado. Napoleão toma medidas muito simpáticas para a população. Napoleão Bonaparte, ainda nessa primeira fase, eu diria que ele estabelece 2 medidas fundamentais. Em 1801, Napoleão permite que a Igreja Católica, enxotada da França durante a fase radical da Revolução Francesa, retorne à França. Devolve parte dos bens confiscados da Igreja durante a Revolução Francesa. E isso agrada uma parte considerável da população, que era a população camponesa, mais conservadora, bastante católica, não é? Em 1802, Napoleão dá ao povo o que o povo pedia há muito tempo. A França estava em guerra desde o início dos anos de 1790. E em 1802, Napoleão assina a paz com os ingleses em Amiens. Com isso, nós temos o crescimento do prestígio de Napoleão, que permitiria a ele, em 1802, através de um plebiscito popular, se tornar cônsul uno e vitalício da França. O consulado uno de Napoleão Bonaparte também foi um grande sucesso. A partir desse momento de um governo autoritário, um governo monocrático de Napoleão, ele vai tomar medidas importantes para a reorganização da França pós-revolucionária. Napoleão vai criar o Banco da França e vai instituir o franco como moeda nacional francesa. Isso foi muito importante. Napoleão vai organizar as finanças públicas da França. Imagine um país que estava em guerra desde 1791, não é? Então, era preciso reorganizar as finanças daquele país combalido pelos conflitos constantes. Napoleão vai criar as frentes de trabalho, vai criar as escolas públicas nesse período, são os liceus. Eram escolas muito inovadoras para aquela época. Napoleão foi o primeiro governo a chamar de fato para o Estado a responsabilidade
pela educação das pessoas. É claro que ele não faz isso só porque ele era uma boa pessoa, ele faz isso também porque sabia que as escolas poderiam servir como doutrinadoras da população, para que a população o respeitasse e o admirasse, né? É nos liceus que se promove o primeiro grande culto à personalidade de Napoleão Bonaparte. Também, nesse consulado uno, Napoleão vai criar uma de suas grandes façanhas, o Código Civil Napoleônico, que até hoje é referência para os códigos civis contemporâneos, né? Era o Código Civil típico daquela época, ou com leis típicas para aquele período, mas que organizou a vida jurídica da França. Esses feitos de Napoleão foram muito relevantes. A partir desse consulado único, a população da França, as forças políticas que brigavam pelo poder, perceberam que Napoleão era uma pessoa, um homem que poderia trazer estabilidade para a França. Ele faz, de certa forma, uma reaproximação com a Igreja Católica. Ele estabelece um período de paz que permitiria a reorganização interna do país, né? Ele estabelece uma aliança com o empresariado francês, e essa aliança é fundamental para a permanência de Napoleão no poder. Com essa aliança é estabelecida através da organização do país, né? Da organização das finanças e da criação da estabilidade jurídica para os franceses. Então, isso deu a Napoleão a credibilidade em todas as camadas da sociedade francesa. Como general, ele já tinha confiança do exército, ele era muito querido pelas tropas, também porque Napoleão fazia questão de repartir entre os seus soldados os espólios de guerra, né? E isso fazia com que ele fosse um general amado, muito querido, né? E aí ele lentamente vai conquistar essa confiança dos diversos setores e das diversas forças políticas francesas. É essa confiança que em 1804 permitirá a Napoleão Bonaparte pronunciar mais um plebiscito. E dessa vez, com 63% dos votos, Napoleão será proclamado imperador da França. Just a stroll.